Bom dia! A gente vai corrigir, né, o trabalho de casa. A gente está interpretando o texto que fala sobre as solitárias aranhas da areia. E vamos continuar lá na 226, tá bom? Seção por dentro do gênero. Então vamos lá. Na número 1 é uma questão múltipla escolha, né? E ele nos pergunta qual é a finalidade principal do texto, as solitárias aranhas da areia. Identifique a alternativa correta. Na letra A a gente tem incentivar a população a preservar as solitárias aranhas da areia e a fim de garantir o equilíbrio ecológico. Em momento nenhum, né? Ele nos orienta a essa preservação. Então, divulgar informações a respeito das aranhas do gênero Sicarius, suas características e onde são encontradas, sim, né? É um trabalho de pesquisa, né? E divulgação de resultados. Então, a finalidade do texto é essa, tá bom? Letra B. Só para a gente garantir a resposta correta, na letra C ele tem advertir as pessoas sobre os perigos das aranhas sicárias. Eles citam, inclusive, que ela é bem venenosa, como as aranhas mais marrons, mas não é esse realmente o principal fim, né, do texto. Então, a gente fica com a letra B de bola. Número 2. Assinale a alternativa correta. O texto está escrito em primeira pessoa, ele faz parte dessa divulgação, né, dessa pesquisa. Em segunda ou em terceira? Na verdade, ele somente conta, né, narra para a gente o trabalho, né, de campo, a pesquisa em si e apresenta os resultados. Então, ele é narrado em terceira pessoa, tá bom? Letra C. Número 3. É importante publicar textos de divulgação científica? Por quê, né? Converse. Enfim, os textos científicos, eles divulgam resultados de pesquisas que trazem algum benefício, né? Tem uma finalidade que traz, geralmente, benefício para a população, tá? Então, de uma maneira geral, e esse não é diferente, né? Eles trazem benefícios para a sociedade, tá bom? Então, é de grande importância, sim, essas publicações, tá? Então, é de grande importância porque trazem benefícios para a sociedade. Número 4. De que forma esses textos circulam em sociedade, tá? Em que veículos, né? Onde são publicados? Em revistas específicas, né? Científicas e específicas, tá? Que podem ser encontradas em bancas de jornais, livrarias, quer dizer, revistas físicas, a gente chama assim, né? Como a gente chama o livro físico, ou digitais, tá? Como a gente tem também os livros digitais, do jeito que eu publico para vocês nessa situação que a gente está, tá bom? Então, em revistas científicas especializadas no assunto, que podem ser encontradas fisicamente em bancas e livrarias, e também as revistas digitais, que veiculam pela internet, tá bom? 4. De que forma esses textos... Não, de novo não. 5. A linguagem dos textos de divulgação científica, como que você leu, é acessível ao público em geral? Sim, é acessível. Estabelece comunicação, é acessível. Existem alguns termos técnicos que não são do nosso conhecimento, né? Mas são sempre explicados, exemplificados, né? Então, são acessíveis. E quando existe um termo muito complicado, eles publicam ali um mini dicionário, tá? De alguma maneira se explica os termos que realmente não são do nosso acesso, mas em geral é uma leitura acessível, estabelece comunicação, cumpre a finalidade dela. Muito bem. Letra A. Quais os recursos ajudam o leitor a compreender o conteúdo do texto? Por ter termos técnicos, né, que eles têm de exemplificar mais, né, explicar melhor determinados termos.
né? Isso, usam para isso mapas, fotos, tá? Então, os recursos são esses: exemplos, mapas, fotos, tá? Os recursos usados para que termos técnicos sejam compreendidos. B. Você acha que recursos visuais, como esses que a gente citou agora, fotos, gráficos, tabelas, ilustrações, ajudam o leitor a compreender a informação do texto? Sim, né? Eles nos despertam maior interesse e sempre nos esclarecem esses termos assim menos acessíveis, né? Menos usados, específico da área, tá? Então eles nos despertam mais interesse, tá bom? Além de nos esclarecer, né? Tem aqui um retângulozinho laranja, tá? Que explica pra gente o que é um texto de divulgação científica, tá bom? Dá uma lidinha aí para ficar bem claro. Na verdade, resume todas essas questões que acabamos de preencher, tá? Mas é sempre válido ler todas as informações. Número 6. Releia o título e a linha fina. A linha fina é o que vem abaixo do título, né? Então, vamos lá. As solitárias aranhas de areia e na linha fina, populações isoladas de sicários vivem na Caatinga, em áreas desérticas da Argentina, do Peru e do Chile, tá? Na sua opinião, o título desperta a curiosidade do leitor? Eu acho que sim, né? Na maior parte dos leitores, a questão do mistério, né? Da forma como ele se dirige à aranha, né? Ele se dirige como uma aranha solitária, né? E aí causa um certo mistério e interesse, né? Então, a forma como ele se dirige à aranha realmente nos causa interesse. B. Que outro título você daria a esse texto? Bom, é bem pessoal, tá? Dentro de um nexo, né? Não pode fugir do assunto, mas fica aí para a sua imaginação, para a sua criatividade. Qual a relação da linha fina com o título? A linha fina, a função dela, e aqui está cumprindo realmente a função, ela vem ampliar informações que o título traz, tá bom? Então, ela amplia informações do título. Passei lá para 227. Número 7. Observe que o texto foi organizado em parágrafos. Letra A. Em sua opinião, essa estrutura interfere na leitura do texto? A gente tem 5 parágrafos, que a gente já está respondendo aqui a letra B, né? Tem 5 parágrafos no texto. É pessoal essa pergunta, né? Mas eu acredito que ele está bem estruturado, está dividido, né? Tem introdução, desenvolvimento, a conclusão. Então, ele é bem estruturado. Se você, de repente, acha que ele poderia ser desmembrado, com períodos mais curtos, né? Que para o entendimento do texto, que a pergunta né? Essa, para a estrutura, né? A estrutura interfere no entendimento, você acha que ele deveria ser possuir períodos mais curtos, enfim, é uma questão sua, né, pessoal, de interpretação, mas ele está bem dividido, tá? Na minha opinião, a estrutura está atendendo, tá bom? Se divide do jeito que o manual manda, tá? Com uma introdução, desenvolvimento e a conclusão. Os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Muito bem. A letra B são 5, tá? Os parágrafos. Identifique em cada parágrafo, na número 8, o trecho que traz a informação central. O que é mais importante naquele parágrafo? Eu volto lá no texto para marcar no texto, porque é mais interessante e econômico do que a gente transcrever tudo, tá? Então, volta lá no texto que a gente consegue envolver essa informação principal, tá? Então, no primeiro parágrafo, eu separei da segunda linha, quando ele começa, as aranhas do gênero Sicários, e fui até a América do Sul,
tá? Na quarta linha. Então, da segunda linha, começando por as aranhas, terminando na quarta linha com América do Sul. É a informação que eu tenho de maior valor aí nesse parágrafo. No segundo parágrafo, eu comecei lá do com até 12 centímetros, né, no início mesmo do parágrafo, e fui até o final da terceira linha com podem causar, tá? Então, as 3 primeiras linhas desse parágrafo, tá? Do segundo. No terceiro parágrafo, eu só envolvi a primeira linha, iniciozinho da segunda, de aparentemente até diferentes, tá? A informação principal. No quarto parágrafo, eu selecionei os pesquisadores até na segunda linha Argentina, tá? Do início do parágrafo do quarto até Argentinas na segunda linha, é importante, mas depois tem um segundo momento que vai de o total até o final do parágrafo, tá? Então, o total na quinta linha, não, perdão, na quarta linha, o total na quarta linha até o final do parágrafo com a palavra 6. No último parágrafo, eu fico com na Caatinga, só o local, na Caatinga, e depois eu venho na segunda linha. Os biólogos verificaram e vou até espécies novas, tá? Na quarta linha, espécies novas. Então, de os biólogos na segunda até espécies novas na quarta, tá bom? E aí eu tenho as principais informações do texto, tá? Eu acho que ficou melhor a gente marcar lá. Muito bem. Na número 8, na número 9, ele quer que a gente transcreva nessas informações aqui pedidas, né? Vamos lá. A gente vai tópico por tópico, tá? Qual é a área de interesse, né? O assunto do texto. A área, a quem interessa, né? Tá inserida em que área o assunto? Na área da ciência ou mais especificamente da zoologia, não é isso? Qual é o tema? As aranhas ou aracnídeas, aí, né, que é o nome da espécie. O objeto, né, especificamente, aranhas em geral, mas o objeto, quem era a aranha, né, que a pesquisa se direciona? Para que aranha especificamente? Para aranhas do gênero Sicários. Pesquisa-chave, né? O que eles buscam? Pergunta-chave, né? Que responde todas essas informações aí. Onde vivem as aranhas sicários? Onde vivem as aranhas sicários? Né? A partir daí que eles partem para as pesquisas. Hipótese. A hipótese é que elas vivam isoladas, né? Geralmente em áreas desérticas, tá? Hipótese que elas vivam isoladas e geralmente em áreas desérticas. O método da pesquisa. Qual foi o método? Eles percorreram cerca de 50 mil quilômetros, né, pela América do Sul, né, parte Brasil, Peru, Chile, Argentina, tá? Eles foram passando por esses países, né, e detectando o habitat, o local, como viviam essas aranhas, tá? Foi o método, né? Eles partiram para campo, foram buscar nessas áreas da América do Sul, né, dentro de 50 mil quilômetros, como viviam, né, o local onde viviam essas aranhas, tá? E a que conclusão eles chegaram, né? Que pelo menos 15 milhões de anos, 15 milhões de anos, tá? Essas aranhas vivem isoladas, né?
em áreas abertas e ensolaradas, por isso desérticas, né? Eles chegaram a essa conclusão, que há pelo menos 15 milhões elas vivem dessa mesma maneira, tá? Nesse mesmo habitat. Muito bem, fechamos a 9. A forma como você lê o texto é semelhante à forma como você lê o mapa e a legenda? Não, tá? A leitura de um texto é linear. E a leitura do mapa, ele está atrelado a uma legenda. Então, ele envolve outras habilidades. Você tem que ir lá, consulta, volta, não é isso? Muito bem. Além de, o mapa, fotos, elas apresentam linguagem verbal e não verbal. O texto, linguagem verbal. Tá bom? Então, é isso. Estamos na 11 e ele pede para a gente identificar os verbos. Então, a gente envolve ou sublinha os verbos, tá? Aparentemente, as sicários não oferecem verbo. Perigo por onde... Não, perigo por viverem verbo. Em ambientes diferentes. Assegura, verbo. O biólogo Antônio Brescovitch, pesquisador do Butantan, que coordenou o levantamento. As sicários andam, coordenou o verbo, tá? Coordenou. As sicários andam, verbo, pouco, e vivem, verbo, vivem, em áreas desérticas, em geral afastadas de casas e de pessoas. Diz ele, diz, verbo. As loxeles se movem, verbo, muito. Entram, verbo, nas casas e se escondem, verbo, em roupas e calçados, mas só picam, verbo picar, quando as pessoas se vestem, verbo, e as pressionam, verbo, pressionam, liberando, verbo também, o veneno. Tranquilo? Letra A. Qual é o tempo verbal predominante no trecho? É o presente do indicativo, né? Os verbos. E qual é o efeito na letra B desse tempo verbal no trecho citado? O tempo é presente, então retrata uma situação atual, uma situação real, porque se trata do presente do indicativo, tá? Então, é uma situação real e atual, tá? Real, presente do indicativo, atual, né? Presente, né? Atual. Muito bem, virei, tô na última, na 228. 12. Qual é o efeito do uso dos termos técnicos em textos de divulgação? Eles mostram o conhecimento, o grau de conhecimento, né, sobre o assunto, tá? Então, termos técnicos mostram o conhecimento dos autores sobre o assunto. Na 13, quais os elementos do texto indicam que as informações apresentadas nele são confiáveis? Converse com os colegas. Bom, ele apresenta nomes de biólogos, nome de institutos, né? Nome de revistas científicas, tá? Então, esses são elementos. Ele está pedindo isso pra gente. Muito bem. Nome dos biólogos, nomes de institutos, né? Relacionados ao assunto e nome de revistas científicas. 14. A presença de informações obtidas por pesquisadores em textos como esse é importante? Sim, né? São baseadas em pesquisas, tá? Então, elas são seguras, são importantes, são baseadas em pesquisas. Muito bem. Leia as informações do box. A gente leu, né? Em ciências, são utilizados nomes científicos para designar seres vivos como animais e plantas. Esses nomes científicos são escritos em latim. Para a atribuição de um nome científico, são usadas apenas duas categorias aos seres. A primeira com inicial maiúscula e a segunda com inicial minúscula. Por exemplo, o gato, Felis catus, tá? O nome popular é gato e o científico, né, é o nome da espécie que a gente já viu que é atribuído para que ele seja reconhecido mundialmente, tá? Ele é o mesmo em todo o mundo, tá? Isso a gente viu anteriormente.
Na letra A, busque no texto gênero de duas aranhas citadas. A gente tem que voltar lá no texto, não é aqui nesse boxezinho que acabamos de ler. Então, eu já fui lá, então tem várias, né? Tem a Loxelles, Sicários, enfim. Você vai lá e vai buscar 2 exemplos. Em relação a uma delas, na letra B, são citadas várias de suas espécies. Então, identifique. Lá na legenda do mapa a gente tem, tá? Trópicos, Diadorim, Jequitinhonha, Cariri, tá? Você volta lá na legendazinha que você vai achar. Na letra C, localize um único nome popular, né? Localize o único nome popular de uma dessas aranhas citadas no texto. O único nome popular que foi citado é aranhas marrom, tá? Só para fechar, quando a gente, e para lembrar, porque eu já falei, mas vamos lá. Quando a gente cita especialistas no assunto do qual tratamos naquele texto, a gente chama essas citações de argumento de autoridade, tá? E ele traz ao texto veracidade, verdade, tá? Segurança, porque são especialistas no assunto, tá? Então, toda vez que eu cito um expert naquele assunto que eu trato, eu estou usando aí um argumento de autoridade, tá? Um expert, uma pessoa física ou um instituto, tá bom? Trazem ao texto, né, essa ideia de que aquilo ali é comprovadamente verídico, tá bom? Então é isso. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer a página 232 e 233 agora em aula. Vou gravar já a correção. Vamos falar das paroxítonas, tá bom? Então vai lá, 232 e 233 em aula. Beijo, já volto.